Vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, agora para a gente finalizar a nossa disciplina, falar um pouquinho sobre custos logísticos, né? Bom, a gente vem falando, na verdade, desde o início, né? Que uma das grandes funções da logística é justamente proporcionar ao seu cliente uma redução de custos no setor da logística, né? A gente falou aqui já em aulas anteriores que o grande diferencial, né, a logística para ser um grande diferencial dentro de uma empresa, em geral, ela ocorre quando a empresa, a indústria, né, ela foca no seu negócio principal, que é a produção de um bem, né, e entrega para um especialista em logística fazer essa parte dos processos logísticos para ela, assim como ela entrega o RH para uma consultoria de RH, assim como ela entrega a contabilidade, né? E aí ela tem tempo para poder investir, né, no seu negócio principal, que é a produção, né? Então, quando uma empresa de logística ela é contratada, né, para fazer o processo logístico para uma indústria, o cliente, né, que é a indústria, ele está com foco em quê? Em ter uma empresa especialista que vá realizar todo esse processo logístico com uma garantia de qualidade superior àquela que ele fazia antes, né? Mas também pensando em diminuição de custos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, assim, sobre algumas áreas da logística, né? Vai tocar no assunto de custos em algumas áreas da logística. Como eu disse inicialmente, eu não vou aprofundar em custos, porque vocês devem ter uma disciplina que retrate melhor sobre isso, né? Que vá desenvolver com vocês cálculos mesmo, falar de centro de custos, distribuição disso dentro de uma empresa, de um modo geral, tá? Então, a gente vai falar aqui mais com olhar de gestão mesmo, mais com olhar de tomada de decisão e não voltado para cálculos, que não é a minha área, né? O cálculo do custo logístico vocês vão fazer em uma outra disciplina, tá? Não é esse o objetivo da matéria. Então, a melhoria da rentabilidade da empresa e do serviço ao cliente, né, são objetivos básicos da logística. Tá? Então, essa preocupação, né, em melhorar a rentabilidade para a empresa que ela está prestando serviço tem que ser foco da empresa logística, né? Podem ser melhorados com uma eficiência na gestão de custos. Então, a empresa como um todo, né, uma indústria como um todo, ela tem toda a sua gestão de custos ali, ela separa a empresa por setores, por áreas, ali ela vai fazendo custeio, né, das coisas, né? Ela vai por centro de custos, ela vai dividindo e compondo os custos da empresa, né? Quando chega no setor logístico, a empresa que assumiu, né, a responsabilidade dos processos logísticos tem essa função de reduzir o custo para aquela empresa, né? Fazer um trabalho de excelência ao ponto de fazer com que o custo dessa parte do negócio reduza, tá? Então, as organizações ainda possuem dificuldades, né, de compor o custo logístico, de entender, de fazer a composição mesmo, o que eu posso considerar um custo, né, dentro da área da logística, porque tem quem estuda um pouquinho mais essa parte financeira sabe que numa análise, né, você separa o que é custo, separa o que são despesas, separa, você vai fazendo uma grande divisão para entender, dentro da composição financeira e econômica da empresa, cada coisa, né? E aí tem a área de custos, que a gente precisa entender o que diretamente eu tive, né, que pagar, que está diretamente relacionado com o processo logístico da empresa. Eu não posso falar que, por exemplo, a administração do setor de marketing está diretamente relacionada com o custo logístico, né? Existe, né, toda a parte operacional da logística e isso gera um custo, mas também existe um custo administrativo da logística, né? Então, por isso que a gente tem mais ou menos que entender aí para poder realmente verificar se esse processo logístico que está ocorrendo dentro da empresa está mesmo fazendo com que o custo baixe ou não,
o custo operacional, né, da empresa realmente esteja baixando ou não, tá? Então, muitas vezes, pela própria complexidade, né, dos processos logísticos, mas também em função do próprio desconhecimento dessa operação, né, dificulta aí a compreensão de como compor o custeio na área da logística, tá? Os custos logísticos vêm aumentando em decorrência dos novos desafios logísticos. Olha só que coisa, né? Como o aumento da competição internacional, né? Então, à medida que abre o Mercosul, aí abre outros, como é que eu vou falar? O Brasil, ele faz parte de vários grupos econômicos, né? Assim como o Mercosul, né? Existe o BRICS, existe outros grupos aí em que o Brasil faz parte. E cada vez que o Brasil entra nesses grupos, ele está negociando, né, uma forma de importar e exportar para esses países que também fazem parte desses grupos. Quanto mais o Brasil internacionaliza, né, tanto o processo de importação quanto exportação, isso influencia nas questões logísticas, né? Isso pode aumentar ou diminuir os custos com esses processos logísticos, né? Outra coisa, alterações populacionais. Hoje, se a gente for pensar, né, em sociedade, como é a sociedade brasileira hoje, né? Como é composta a sociedade brasileira hoje, se a gente for comparar aí a 20, 30 anos atrás, né? Hoje a gente tem uma sociedade mais velha, né? As pessoas são mais idosas, menos crianças nascem em relação ao que se nascia há 20, 30 anos atrás. Não é que há planejamento disso, familiar. As pessoas estão casando menos. As pessoas estão dando outras prioridades, né? Na verdade, pensando em outras prioridades do que a formação das famílias, né? Hoje as famílias, elas são muito diferentes do que elas eram no passado. No passado havia um padrão familiar, né? Era pai, mãe, os filhos, bonitinho ali, aquele padrão que não é uma verdade hoje. Hoje, família é composta por vários elementos, né, que fazem isso tudo diferenciar. Classe social, né, antigamente as classes sociais que eram A e B caíram muitos para B, C, D, né, aqueles que eram classe C e D subiram e formaram a nova classe média. Então, tudo isso aí são alterações populacionais, economicamente falando, culturalmente falando também, né? As pessoas passaram a ser mais exigentes. Eu não sei se vocês conversam, bate-papo com os pais e avós de vocês em relação a isso, mas é interessante conversar com eles, porque vocês vão perguntar para eles como que era o ingresso na faculdade na época deles, quanto era difícil ou fácil, né, fazer faculdade na época deles. Hoje, fazer faculdade, existe aí programas, né, e possibilidades que abrem, né, o ingresso para os jovens estudarem. Então, tudo isso torna as pessoas mais exigentes, né? Escassez de recursos, né? À medida que o tempo vai passando também, a gente vai vendo que recursos naturais vão ficando mais escassos, né? A gente vê aí, do ano passado para cá, um problema ambiental muito grande aqui no Brasil que a gente tem vivido, né? A gente vê aí coisas terríveis acontecendo em termos de ecológicos, né, e ambientais, tanto que há aí um posicionamento necessário das empresas para evitar, né, que haja grandes poluições, enfim, né, começou a aumentar aí a preocupação com questões sociais, a responsabilidade que as empresas têm com a sociedade em que elas estão inseridas, né, novos sistemas produtivos, novos modelos de empresas, né? Tem surgido aí um monte de startup em todas as áreas, processos cada vez mais complexos, haja visto aí, a gente vem falando muito aí, para quem quiser fazer depois, pode vir falar comigo, mas a gente tem a engenharia 4.0, a gente que trata um pouquinho das questões das tecnologias nas indústrias, né? Bem interessante.
Para quem tem vontade de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, depois falar comigo para ingressar numa pós aí, quem estiver se formando, né? Então, enfim, isso tudo evidencia que as organizações e seus gestores necessitam conhecer e gerenciar melhor os custos, né, inerentes aos processos logísticos, uma vez que a logística hoje está presente em todos os setores, todos, sem exceção. Vamos entender um pouquinho mais sobre custos. Custo é o gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Então, na produção de um aparelho celular, tudo aquilo que eu gasto diretamente com a produção do celular é um custo. A luz que eu gasto para produzir aquele celular é um custo direto do celular. E a outra energia que eu gasto para o escritório? Bom, aí a gente tem que fazer um cálculo para ver quanto tempo o escritório gastou fazendo a gestão daquele celular, da produção daquele celular, porque tem uma parte do uso da energia do escritório de administração da empresa que também está diretamente relacionada ao custo da produção do celular, né? Então, a energia, o escritório, todos aqueles insumos que são comprados, tudo isso é custo, né? Então, o que é o custo? É o gasto relativo a um bem ou serviço que é utilizado na produção de outro bem. Então, é utilizado diretamente na produção de um bem que eu estou produzindo na minha empresa. Também pode ser considerado como um gasto, só que reconhecido como tal. Isso é, como custo. No momento da utilização dos fatores de produção para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Então, tudo aquilo que eu uso no momento da execução do serviço que eu presto ou do produto que eu fabrico, tudo que é usado diretamente na execução, eu considero um custo, tá? Vocês vão, em algum momento aí, quando vocês estiverem em aula de custo, talvez vocês tenham alguns outros exemplos aí que talvez elucide também entender os custos em outras áreas, tá? Então, a gente vai tratar diretamente aqui do custo relacionado à logística, tá? Tem alguém ouvindo música junto com a aula? Deixa eu ativar os mudos de todo mundo aí. Vamos lá. Então, o que são custos logísticos especificamente, né? A gente viu que são custos em geral, né? Então, tudo aquilo que eu uso, que eu gasto um dinheiro, né, para produzir algo, é um custo naquela produção, seja de um bem ou de um serviço. E com relação a custos logísticos, né? São os custos de planejar, programar e controlar todo o fluxo de materiais, desde a entrada, processo e na saída. Ou seja, desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Então, tudo aquilo que a gente paga, desde o momento em que a gente, que a logística, né, ela faz parte, desde a compra do insumo, toda a parte logística ali de receber esses insumos, armazená-los, né? Depois joga tudo isso em sistema. Depois, quando isso tudo for ser utilizado, né? E movimenta lá dentro, vai para cá, vai para lá, vem para a fábrica para ser utilizado ali na produção, né? Então, tudo isso tem trabalho logístico. Aí, dentro da produção, existe um trabalho logístico de fazer com que esses produtos, que são insumos, saiam do estoque, venha para a fábrica, seja ali processado, e aí ele sai para uma embalagem, né? E dali da embalagem vai lá para o armazém para ser estocado ali, guardado. Dali ele sai para o caminhão para ir para o supermercado para ser vendido. Tudo isso é trabalho da logística. Então, tudo que é pago para que isso ocorra, a gente considera custo logístico. Então, é um custo logístico receber o material, armazenar o material, colocar no sistema,
pegar esse material, levar para a fábrica, né? Quando esse material todo vira produto, vai para dentro da embalagem, depois sai da embalagem, vai para o armazém para ser armazenado, transportado para chegar até a loja para ser vendido e depois chegar até a casa do cliente. Tudo isso é logística. Então, tudo isso é custo com logística, porque tem mão de obra, tem máquinas envolvidas, tem infraestrutura física para armazenar, tem a tecnologia da informação, que isso gera um custo. Então, tudo que vai ser pago, né, diretamente envolvendo processo logístico, a gente considera custo logístico, tá? Os custos logísticos, eles obviamente variam de país para país. Alguns países envolvem mais tecnologia, outros países envolvem mais pessoas, mão de obra, às vezes a mão de obra é mais qualificada, paga-se mais, paga-se menos, então varia de país para país essa questão do custo logístico, tá, gente? Assim como para cada empresa e segmento, os valores são diferentes também. Eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês de tudo aquilo que é considerado custo para a logística, né? Para desmistificar o que é custo na área da logística, tá? Então, uma das maneiras de se formar os custos logísticos é por meio dos custos logísticos totais, que são a somatória dos distintos custos, né? Então, somo todos os custos relacionados com o que foi pago para a logística acontecer na empresa, eu vou ter o custo logístico. Então, tudo que envolve logística, eu considero custo logístico, tá? Tendo em vista o conceito de logística integrada, né? Então, um monte de coisa ocorre, né? Dentro do processo logístico, né? A gente viu um monte de coisa. Então, tudo isso a gente considera custos logísticos. Quanto maior for o nível, né, do serviço logístico, esses custos vão ser mais caros. Nível do serviço é aquele que satisfaz mais o cliente. Né? Quanto maior o nível de satisfação do cliente, maior é o nível do serviço logístico. Então, isso provavelmente reflete no custo também do processo logístico. Então, olha só. Custo logístico total, né? Então, para eu considerar o custo logístico da minha empresa, o que eu considero? Custo de armazenagem e movimentação. Toda vez que eu vou falar de armazenagem, não tem jeito, eu vou falar de movimentação, porque a armazenagem, ela corre dentro do armazém, ali no momento de estocar as coisas. Mas para eu colocar as coisas onde elas têm que estar, eu vou movimentá-las, utilizando equipamentos de movimentação. Né? As empilhadeiras, aqueles carrinhos, uns são manuais, outros são robôs eletrônicos, né? Então, quanto maior for o nível de tecnologia aqui, vai ser um custo maior, né? Então, por isso que varia de empresa para empresa. Existem empresas que investem mais na tecnologia, tanto do armazém quanto dos equipamentos de movimentação, tá? Custo de transporte, diretamente com os modais, né? Então, aqui, de acordo com o modal que eu vou utilizar, né? Ou, às vezes, eu não consigo fazer todo o processo de transporte com um único modal. Às vezes, eu vou usar um trem e vou usar o caminhão, ou o carro, ou a moto, né? Porque eu não consigo fazer com que toda aquela carga que eu tiro do trem chegue no final, no ponto final, né? Então, eu vou tirar do trem, pôr no caminhão, e o caminhão leva para a fábrica. Então, todo o custo de transporte. Aqui se considera os modais envolvidos, né? Quanto mais carros, maior o custo. Quanto carros que utilizam maior tecnologia, maior o custo. Mais rápidos, mais velozes, tudo isso, a distância, tudo isso influencia no custo do transporte, né? A questão também combustível que é utilizado, rotas bem feitas, tempo, né, do transporte, tudo isso influencia. Tempo na doca, tempo de carga e descarga, tudo que a gente já falou hoje. Custo de embalagens, quanto mais embalagens são envolvidas, mais caro vai ficando, quanto mais embalagens mais tecnológicas, embalagens mais chamativas, que a gente já falou, a questão voltada para o marketing, né? Então, custo de embalagem. Custo de manutenção de estoque, que é a reposição das coisas, né?
todo um trabalho ali para que ocorra a menor quantidade de avarias possível, né? Custo de tecnologia da informação, aqui é o quanto que a empresa investe em ERPs, né? São os sistemas de informação que geram informações e dados, né, para tomadas de decisão racionais, né? Custos tributários, lógico, né? Você importa, exporta, sei lá, traz para cá, traz para lá, dependendo do tipo de produto que você utiliza, que você armazena, vai ter uma tributação diferente. Então, ter aí uma especialização, quem trabalha com logística, ter uma especialização em tributos, né, é bem interessante, viu, gente? É bem valorizado aí, profissional da logística que entende bem dos custos relacionados à tributação, né? Você vai entender todo tipo de tributação que pode ocorrer aí envolvido em produtos, né, em serviços e tudo mais. Isso varia também de acordo com cidades, estados, países, né? Varia bastante. Tipo de produto, tipo de armazém, enfim, quantidades. Custos decorrentes a lotes, né? Ou seja, as quantidades, né, que são produzidas e armazenadas, né? Então, existe um custo maior ou menor em relação a quantidades relacionadas a lotes. Custos decorrentes de níveis de serviço, que eu estava falando aqui em cima. Quanto maior for o nível do serviço logístico, ou seja, mais uso de tecnologia, armazéns bem estruturados, uma infraestrutura muito bacana, um nível de gestão e atendimento muito qualificado, tudo isso eleva o nível do serviço e, por consequência, geram custos maiores, né? Custos de administração logística, né? Que é a questão que a gente estava falando agora há pouco, né? A gestão logística, né? Para você ter uma boa gestão, você tem que ter excelentes profissionais, né? Qual é o custo disso, tá? Então, o custo logístico, pessoal, é composto por tudo isso aqui. Quando eu falar na prova, ó, já estou falando que vou perguntar na prova, hein? Quando eu falar lá na prova, faça a composição do custo logístico. Vocês vão colocar isso aqui, ó. Custo de armazenagem, de transporte, embalagens, tudo isso aqui é a composição do custo logístico. Certo? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses custos aqui, não vou me alongar muito, não, porque é muita coisa, mas eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses custos aqui, desses itens, né, que compõem o custo logístico. Vou começar falando do custo de armazenagem e movimentação. O que é isso, né? A gente já viu o que é armazenagem e movimentação, a gente teve uma aula disso, né? Mas eu vou falar aqui um pouquinho para vocês o que envolve esses custos, né? O processo de armazenagem possui diversas atividades que geram custos para a empresa, como o recebimento dos materiais, acondicionamento deles nos locais adequados, né? Seleção de pedidos ou embarque, etiquetagem de tudo isso para que você possa identificar onde está cada coisa, né? Aí você posta só o código de barras lá, você já sabe o que tem dentro daquela caixa. A gente já falou uma aula sobre isso também, quando a gente falou de tecnologia. Mão de obra relacionada com armazenagem, manutenção de equipamentos. Antigamente, essa questão da mão de obra, ela era um pouco mais barata. Por quê? Porque toda a movimentação era feita de forma braçal, né? Hoje, essa mão de obra, ela precisa ser qualificada para mexer com os equipamentos de movimentação. Você não carrega, não é pelo menos mais para carregar, de acordo com o investimento em tecnologia que a empresa faz, né? Mas se a empresa investe em tecnologia, a movimentação, né, essa parte, né, de armazenagem e movimentação, exige trabalhadores mais qualificados para poder manusear essas máquinas, né? Tem que ter cursos específicos, né? Um tempo aí de experiência. Outra coisa, custo com manutenção de equipamentos, limpeza e segurança do armazém, né? Para quê? Para que essa questão da segurança é muito importante na logística, né? Você tem que garantir para o teu cliente, que é o fabricante,
que os produtos dele vão ficar guardadinhos com segurança. Não vai chegar lá uns caras e no fim da noite vão levar, né, o estoque do cara embora, e aí, né? Tem seguro, tudo mais, mas isso pode trazer um transtorno absurdo, né? E o custo desse seguro também. Então, a gente tem que ter algumas garantias aí. Esses custos podem ser considerados dependendo da forma como os estoques estão sendo acondicionados, em fixos ou variáveis. Então, olha só, isso aqui é interessante. Os custos fixos relacionados à armazenagem e movimentação ocorrem quando se trata de armazenagem própria ou espaço físico alugado. É fixo por quê? Porque todo mês vai ter custo, né? Daquele armazém ali que você ou montou, né? Ou você alugou. Então, um custo relacionado a essa questão, podendo ser reduzidos pela melhor utilização do layout. Quanto melhor você utiliza o layout, você aproveita mais o espaço para armazenar mais coisas, condicionar melhor, né, e mais produtos ali, reduzindo movimentos desnecessários e aumentando a rotatividade e reduzindo os custos com mão de obra. Então, assim, se você tem um layout bem desenhado, né, que você aproveita muito bem o espaço, tanto na horizontal quanto na vertical, quer dizer que você vai fazer menos movimentos. Quanto menos movimentos você fizer para movimentar as coisas, precisa de menos pessoas, menos máquinas, e isso baixa custo. Então, olha o cálculo, né? Tudo muito minucioso, muito pensado. Reduzindo custos com mão de obra e níveis de estoque, tá? Os custos variáveis ocorrem geralmente quando os serviços de armazenagem são terceirizados para operadores logísticos, porque isso pode variar. Se você não tem um espaço seu e que você vai armazenar e você mesmo vai fazer processos de estocagem, de armazenagem e movimentação, você vai terceirizar. Esse custo vai variar de acordo com a quantidade que você vai precisar de espaço, né, para armazenar ali seus bens, seus produtos. Então, um mês pode ser mais, um mês pode ser menos. Por isso que a gente considera variável, né? O uso desses espaços, o custo disso está relacionado com a quantidade que você armazena, mais ou menos. Isso interfere no custo também, tá? Quando você tem uma estrutura sua, você mesmo faz a armazenagem disso, aí o custo ele se torna fixo, porque você vai pagar o aluguel fixo, né? Isso vai variar anualmente de acordo com o contrato, né? Então, ou se o armazém é seu mesmo, da empresa, você não terceirizou, aí o custo ele acaba sendo considerado fixo. Fixo porque não muda, variável porque depende da quantidade que você vai armazenar lá no seu terceirizado, tá? Uma estratégia logística que está sendo muito utilizada no momento é o uso de centros de distribuições. Por quê? Posicionando o estoque em vários pontos da cadeia de suprimentos. Então, o que acontece? Você manda parte do seu lote para um centro de distribuição em Taboão, porque fica perto aqui da Zona Sul de São Paulo. Você manda um lote para o Rodoanel, fica mais perto lá da Zona Norte. Então, você vai distribuindo os seus lotes, né, de produção nos centros de distribuição, né? Então, isso pode, de certa forma, baratear o custo. Por quê? Porque dali do CD fica mais perto do seu produto chegar lá onde ele vai ser vendido, né? Então, pode também tornar isso, variar um pouco o custo e deixar o custo de movimentação mais barato, né? Movimentação e armazenagem. Deixa eu ir para o próximo aqui. Custo de transporte, né? Diretamente aqui, o custo diretamente relacionado a transporte, tanto no plano nacional como no internacional, é considerado como um dos processos mais importantes dentro da gestão logística. É claro, é quando a mercadoria ela está em movimento externo, né? Ou seja, ela está sendo transportada, né, pelas rodovias, ou aéreas, ou fluviais, né, que a gente já viu aqui. Então, esse é um custo, é um processo extremamente importante na logística que gera um custo, obviamente, né?
envolve deslocamento de materiais dos fornecedores para a empresa, se você vai fazer esse transporte do fornecedor de matéria-prima até aonde esse produto vai ser transformado, entre as filiais de uma empresa para outra. Então, você pode pegar um produto na empresa A e levar para B para ser utilizado aqui. Então, tudo é transporte e é uma tarefa da logística, né? O que mais? Da empresa para o cliente, você pode pegar todo um lote que foi produzido e levar lá no cliente ou no seu parceiro, enfim, né? Para que ele faça a venda do seu produto para o seu cliente final. Então, olha só, eu fiz mais ou menos aqui uma demonstração, né? O transporte representa 60%, 2/3 do custo logístico total. Então, tudo isso que a gente viu aqui, todo esse custo, o transporte, ele é considerado 60% desse custo. É a parte mais cara do processo logístico, tá? Os custos do transporte devem ser observados sob duas óticas. A do usuário, que é o contratante, né, o cara que contrata o serviço de transporte. Quando a empresa terceiriza as operações de transporte, os custos são variáveis. Então, não é caminhão da fábrica, né? E tem que transportar. Contratou você é um terceirizado, o custo desse transporte, ele é considerado variável. Quando a empresa ela é proprietária, né, do transporte, do caminhão, enfim, esse custo passa a ser um custo fixo, né? Aqui pode ou não ocorrer de acordo com o transporte que vai ocorrer. Aqui não. Aqui o transporte é seu, o custo dele, ele vai ocorrer, né, de forma mensal, diária, enfim, todo dia vai fazer um tipo de transporte e esse transporte vai gerar um custo para você. Custo de manutenção do transporte, né? Custo de combustível, custo da mão de obra que vai dirigir. Então, tem um custo fixo aqui. Quando você terceiriza o transporte, ele pode variar de um mês para o outro, de um dia para o outro, de acordo com a necessidade de uso do transporte do terceiro. Custo de transporte são influenciados, eu coloquei alguns itens aqui que influenciam, né, quando o transporte ele é terceirizado ou próprio, né? O que vai aumentar ou diminuir esse custo? Distância, né? Distância, né? Quanto mais distante for a entrega, claro que o custo aumenta, né? Isso talvez entre aqui um pouco mais de combustível, aqui aumente um pouco mais o tempo do motorista, né, mão de obra, aqui pode ter os pedágios, tudo isso envolve o custo, né, do transporte. Volume, o custo do transporte diminui à medida que o volume da carga diminui ou aumenta, né? Então, se você tem uma carga maior, você vai transportar mais num único caminhão, você está utilizando melhor aquele caminhão. Então, ao invés de você transportar 100 e você transportar 1.000, você está fazendo com que aquele transporte daquela carga, né, ele fique mais barato, porque ao invés de carregar 100, dentro do mesmo tempo, né, utilizando o mesmo motorista, a mesma distância, você está fazendo com que ele transporte mais pelo mesmo preço, né, porque aí vai ter depende do que está em contrato e tudo mais. Mas o entendimento é esse, tá? Quanto mais você consegue aproveitar o espaço do caminhão, mais barato vai sair esse transporte para você. Claro, se você pegar 2 caminhões para fazer o transporte, metade num, metade no outro, né? E de repente fazer o mesmo trajeto, claro que você pagar 2 caminhões vai ficar muito mais caro, né? Então, isso é uma inteligência que precisa ser considerada na hora de escolher e definir o caminhão, transporte, dia, hora, tudo que vai ser feito, né? Densidade, relação entre o peso e o volume, né? Então, isso também pode tornar mais caro ou mais barato, e esse cálculo é feito e considerado também. Facilidade de acondicionamento, afeta o aproveitamento do espaço do veículo, e isso daí está muito relacionado com o tipo de embalagem que você utiliza, né? A definição da embalagem tem que ser estratégica, porque ela tem que ser bonita, ela tem que garantir o
produto, né, que ele está ali bem guardado, não vai ter nenhuma avaria no produto, mas também tem que garantir que vai aproveitar da melhor maneira possível o espaço no momento do transporte, no momento da acomodação também no armazém, né, na hora de você estocar. Facilidade no manuseio. Há casos em que são necessários equipamentos especiais para o manuseio ou movimentação de carga. Então, vai depender se vai precisar utilizar algum equipamento específico aí, um guindaste, alguma coisa assim, vai tornar um pouco mais caro, né? Esse transporte para você. Como é que fala, meu Deus? Uma caçamba, que tipo de caçamba, tudo isso aí pode ficar mais caro ou mais barato, né? Responsabilidade, risco e incidentes de reclamações. Então, tem risco de roubo, risco de acidente, né? Entre outros riscos que podem correr aí durante o transporte, tá? Então, pode gerar reclamações, isso gerar um custo maior, né? Mercado, sazonalidade, safras, carga de retorno. Então, tudo isso pode deixar o seu transporte ficar mais caro ou mais barato. Lembrando só, para quem não sabe, carga de retorno se você tem condições de utilizar o caminhão na volta para fazer um transporte, também vale a pena, de repente, isso vai baratear o custo daquela ida e vinda do caminhão, né? Se aproveita melhor. Custos fixos, que mais relacionado ao transporte rodoviário, né? Falar de salário de motorista, manutenção, porque rodoviário ele tem um gasto muito alto, né? O transporte rodoviário é muito combustível, muito pedágio, né? Quanto mais tempo de motorista, mão de obra fica caro também. Então tem tudo isso aí que é importante considerar. Custo com embalagem, né? Eu coloquei aqui uns exemplinhos, né, de embalagem bonitinho para vocês relembrarem, né? As embalagens, como eu já falei agora há pouco, possuem impacto significativo sobre o custo e a produtividade dentro do sistema logístico, né? Seus custos mais evidentes se encontram na execução da operação automatizada, o manual de embalagem, e na necessidade subsequente de descartar a própria embalagem após a sua utilização. Então, assim, né? A embalagem é muito legal, tem várias funções, mas é um custo elevado porque é algo que vai para o produto e que geralmente não costuma ser reaproveitado, né? Então, tudo isso na hora da escolha da embalagem tem que ver, tem que entender direitinho para tentar também fazer com que isso baixe o custo da sua operação logística, né? Por exemplo, as embalagens podem minimizar o volume, bem como os custos de exposição e transporte. Então, quanto mais você pensar nisso, que ela pode aumentar ou diminuir o volume da sua necessidade de transporte, vai baixar ou aumentar o custo, né, desse processo de transportar, tá? Pensar na embalagem que você vai utilizar. A gente viu vários níveis de embalagem, né? Desde aquela embalagem que vai diretamente no produto até a embalagem maior, que é para container e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser muito pensado, porque pode impactar em um custo elevado e desnecessário, né, para a empresa. Custo de manutenção do estoque, né? Eu pus esse slide aqui porque é importante lembrar. Eu já falei disso em uma aula específica, que a gente falou de armazenagem, inventário, né? E a gente está falando de custos hoje, e aí eu queria colocar esse slide aqui para chamar a atenção de vocês em relação aos inventários, né? Ou o que tem dentro dos estoques, né? A realidade do que tem ali dentro, né? A gente chama inventários, são ativos tangíveis. O que é tangível? Palpável, pegável, que são adquiridos ou produzidos por uma empresa, visando sua comercialização ou utilização em suas operações. Então, quanto maior for o nível desse inventário, ou seja, quanto mais esse inventário te der informações verdadeiras, né, isso pode ajudar muito na gestão do custo. Olha só aqui embaixo, os custos de manutenção de inventário são normalmente determinados pelas empresas. Os custos para manter os estoques são agrupados em 4 grupos. Custo de capital, reflete o custo de oportunidade do capital investido em estoque. Então, assim,
eu tenho estoque aqui de matéria-prima. Não sei se vocês sabem, né? Mas tudo vira patrimônio quando está dentro da empresa, né? Então, aquilo aquilo tem um valor, né? Se eu vendo a empresa, nesse processo de venda, aquilo tem um preço, né? Então, olha só, o custo de capital, né? Reflete o custo de oportunidade do capital investido em estoque. Quanto que aquele capital investido naquele estoque de matéria-prima pode, por exemplo, valorizar o meu negócio, né? Numa situação de venda da minha empresa. Se aquele estoque for significativo, ele vai me ajudar a elevar o valor da minha empresa, né? Então, é um custo de oportunidade. Custo de serviço, custo de gestão de estoques e de seguros contratados, né? Então, está relacionado a estoque, ele pode gerar um custo muito alto de gestão aí, né? E também com relação, a gente falou ali agora há pouco, você tem que garantir segurança, seguro disso é muito caro, né? Custo de armazenamento, custo que variam em função do volume de estoque, chamados variáveis. Custo de risco, engloba riscos de roubo, sabotagem, deteriorização, danos, acidentes, obsolescência dos produtos que são armazenados ali. Então, esses são alguns custos, né, que eu queria chamar a atenção de vocês para quando for pensar aí, né, na logística, o quanto que você pode tratar e melhorar para a empresa que você vai oferecer os serviços logísticos, quanto que você pode baratear os custos, pensando em tudo isso que a gente falou aqui, né? Toda essa composição do custo logístico. Quanto que eu posso diminuir de custo aqui? Em termos de tecnologia, que é esse último assunto aqui, ó, custo da tecnologia da informação, eu posso até fazer um grande investimento inicial com tecnologia para poder melhorar o nível das minhas informações. Mas depois que eu paguei por essa tecnologia, o retorno que ela vai me dar em torno de informação verdadeira, né, para ajudar na minha tomada de decisão, vai diminuir muito os custos dali para frente, né? Então, só queria chamar a atenção de vocês para que não adianta nada, né? A gente ter todo o entendimento de que a logística precisa baixar custo, de que a logística consegue, quanto maior for o nível de serviço logístico, pode aumentar o custo, né? Mas, por outro lado, vai trazer mais satisfação do cliente, né? Mas é importantíssimo, pessoal, que a tecnologia acompanhe, né, a logística em todas as suas áreas. A tecnologia vai aparecer no transporte, ela vai aparecer na movimentação e armazenagem, ela vai aparecer agora fugiu as palavras, mas ela vai aparecer em todo o processo logístico, tá? Na embalagem, né? Em tudo que a gente viu aqui que passa, né, pelo setor logístico, tá? A tecnologia ela tem que estar presente para quê? Para te dar os dados reais necessários para a melhor tomada de decisão. Era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Assim a gente encerra a nossa matéria de processos logísticos. Eu espero, sinceramente, que tenha, de alguma maneira, contribuído aí para a formação de vocês, né? Tem alguns começando, outros indo embora, né? Se formando, né? Enfim, realizando um sonho aí de se formar na faculdade. Passamos aqui um semestre, né? Eu agradeço por vocês terem tido a paciência de vir para a aula online, terem compreendido o momento que a gente está vivendo. Eu tentei me esforçar para fazer o melhor. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira, tá bom? E aí, na terça que vem, a gente se encontra novamente aqui, no mesmo dia e horário, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa avaliação. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, é a hora, é o momento. Fiquem à vontade. Professora, eu não tenho uma dúvida. Eu só queria falar com você algumas coisas. Será que seria possível, depois que essa aula acabar, por aqui?